Graças a Deus. Nós estaremos ministrando um estudo bíblico nesta noite, que tem por título As Três Ordenanças do Evangelho de Cristo. Nós vamos ler no texto bíblico básico, está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Muito bem. Jesus se apresenta nesta passagem como a videira verdadeira. E a videira é uma das três árvores que simbolizam Israel. Nós temos a videira, que dá origem à vide, que dá origem à uva. Nós temos a oliveira, que dá origem à azeitona, e dela se extrai o azeite. E temos a figueira, que dá origem ao figo. Essas três árvores representam a nação de Israel. E Jesus, de uma forma muito especial, nessa passagem, ele se apresenta como uma videira verdadeira. Em outras palavras, é a árvore da vida. Então, esse suco de uva, ele representa a alegria, não é? Ele representa, muitas vezes usamos o suco de uva como símbolo do sangue de Cristo na ceia. E o sangue de Cristo é a expressão de vida, é a vida da igreja. Jesus derramou seu sangue, Jesus doou sua vida na cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos ter um lugar no reino dos céus e também na presença de Deus. Então, eu estarei falando sobre as três ordenanças do Evangelho. São três ordens que Jesus instituiu para o sucesso da vida cristã. O sucesso da vida cristã consiste na obediência a essas três ordenanças. A primeira ordenança é o batismo. Está escrito na palavra de Deus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a primeira ordenança do evangelho é o batismo. Um crente, para ser completo, precisa ser batizado. Não existe crente que não se batize, a não ser algumas exceções, quando a pessoa aceita Cristo e não dá tempo mais dele se batizar, e ele parte para a glória. Mas isso é uma exceção. Mas para nós que estamos aqui e recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que passar por essa ordenança. Temos que passar pelo batismo. E o batismo, ele tem um significado muito especial para a vida do cristão.
Porque o batismo representa um sepultamento. O batismo é uma cerimônia que vai representar a morte do velho homem. E batismo, segundo a definição de Santo Agostinho, como uma ordenança, é uma ação visível de uma graça invisível. Então, o batismo, ele é a sequência daquilo que Deus já fez. Nós não somos santificados pelo batismo. É a graça de Deus que nos santifica, e santificados pela graça, somos submetidos ao batismo. Então, o batismo não tem poder de converter, o batismo não tem poder de salvar, mas o batismo é para quem já foi convertido, e para quem já foi salvo, e para quem alcançou a maravilhosa graça de um novo nascimento, de uma nova experiência com Cristo Jesus. É o que Jesus dizia a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E eu desenvolvi esse folheto para a Secretaria de Missões, que ele tem uma ilustração, e ele aborda a nova vida com Cristo. E aqui nós usamos uma ilustração, que é a vida da lagarta e da borboleta. O que acontece com a lagarta? O Criador, ele proporcionou um milagre à criação. Quando uma lagarta que tem uma vida rasteira, que tem uma vida sem perspectiva, uma lagarta que se arrasta pelo chão, que não consegue vislumbrar um horizonte, essa lagarta, de repente, ela se encosta no galho de uma árvore, a sua pele se transforma num casulo, e ali ela passa um tempo. E depois, num certo tempo, surge uma borboleta. E a borboleta já não é mais lagarta, a borboleta pode voar, a borboleta pode expressar as suas cores, a sua alegria e a sua vida. Este é um milagre que o Criador proporcionou à natureza. Da mesma forma, no Evangelho, o velho homem que vivia como lagarta, quando ele tem um encontro pessoal com Deus, ele passa por um tempo de transformação, e depois surge a nova criatura em Cristo Jesus. E esse milagre de transformação, esse milagre de novo nascimento, é a essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só o Evangelho pode possibilitar esse novo nascimento ao homem. E só a palavra de Deus contém essa doutrina. Você pode percorrer todos os livros do planeta. Você pode ir às bibliotecas mais completas das nações mais avançadas do mundo. Você só vai encontrar na Bíblia, na palavra de Deus, a riqueza do conhecimento revelado de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é um manancial de vida. A Bíblia é o grande tesouro espiritual da humanidade que o Senhor Jesus nos deixou, para que nós pudéssemos trilhar o caminho para o reino de Deus, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Então, a primeira ordenança é o batismo. O velho homem, aquela velha natureza, aquele homem que pecava, aquele homem que roubava, aquele homem que mentia, aquele homem que ia para a prostituição, aquele homem que ia para o adultério, aquele homem que vivia em vícios que cada vez estão atormentando a humanidade, vícios como cigarro, vícios como uso de drogas, comparando este homem à vida da lagarta, mas quando ele tem um encontro pessoal com Cristo, aí ele se transforma numa nova criatura. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Então o batismo ilustra o sepultamento do velho homem. A velha natureza é sepultada, é imersa nas águas. E isso tem uma simbologia muito profunda. Eu não sei se vocês já observaram, mas quando uma pessoa ela se emerge numa piscina, ela fica coberta de água, ela não ouve mais os sons. Os sons já não atingem mais a pessoa que está imersa na água. Da mesma forma, o homem que aceitou a Cristo, ele não vai mais ouvir o barulho do mundo, o chamado do mundo. Ele vai estar surdo, sepultado com Cristo para as coisas do mundo. E depois, quando ele é erguido das águas do batismo, ilustra a sua ressurreição, o nascimento de um novo homem. Então, primeiro é necessário enterrar a velha natureza. O velho homem tem que morrer, para que o novo homem possa ressurgir em novidade de vida. Essa riqueza só o Evangelho pode apresentar. A capacidade de você morrer para o mundo e viver agora para Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para glorificar o Senhor com a sua vida. E o sucesso da vida cristã começa com obediência a essa ordenança. Se alguém aceitou a Cristo, precisa se batizar. Quando ele se batiza, ele desce as águas para ressurgir uma nova criatura. Você sabe que quando você morre para o mundo e você nasce para Deus, você é uma nova pessoa e você tem direito a um novo nome. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo... Deixa eu ver aqui... Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então você que nasceu de novo, você tem direito a uma nova vida, a uma nova personalidade e a um novo nome. É um mistério entre você e Deus, o novo nome que nós vamos receber ali na glória. Jesus também deu novos nomes. Por exemplo, a Simão, ele o chamou de Pedro. A Saulo, depois ele se converteu e foi chamado de Paulo. E assim sucessivamente. Deus foi mudando o nome das pessoas para que elas entrassem numa nova dimensão de vida. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. E assim sucessivamente. Então saiba que Deus tem um novo nome para você na glória. E você vai conhecê-lo brevemente, né? Quando o Senhor nos levar a passarmos pela ressurreição dos santos. Também podemos comparar essa vida a uma vida de lagarta, aqui na terra, onde estamos na carne, onde muitas vezes nos sentimos tentados, oprimidos, preocupados, mas na ressurreição dos santos, nós seremos como essas borboletas, nós vamos experimentar uma nova experiência e uma nova natureza, com o corpo glorificado, para servir ao Senhor de uma forma total e perfeita. A primeira ressurreição espera por nós. Logo, logo nós vamos ouvir o toque da trombeta e a igreja vai subir para glorificar o nome do Senhor. Espero que você esteja preparado, porque a trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, e aqueles que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e nós estaremos
para sempre com o Senhor. Então essa é a primeira ordenança. Então alguém que nasceu de novo, alguém que tem um novo nome e vai viver uma nova vida, está disposto a pagar um preço para servir ao Senhor, né? O Evangelho, ele é marcado por renúncia. Nós temos que renunciar a coisas ilícitas e coisas lícitas, muitas vezes para glorificar o nome de Deus. Deus, ele muitas vezes nos convida a uma renúncia. E a palavra de Deus também está escrito. Romanos capítulo 8, versículo 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Então o cristão, ele vive a experiência do batismo diariamente. Quando ele diariamente morre para o mundo, morre para as coisas que não agradam a Deus, e assim ele é entregue à morte todo dia. Ele é considerado como uma ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, assim como o batismo é figura da morte, nós também temos que morrer para as coisas que o mundo oferece, para que nós possamos viver para aquilo que o Senhor tem para nos dar. Então não tem como conjugar as duas coisas: estar vivo para o mundo e vivo para Deus. Um pé no mundo ou um pé na igreja. Não funciona. Temos que morrer para as coisas do mundo para viver para as coisas de Deus. Deus exige de nós essa obediência. Deus exige de nós renunciar àquilo que o mundo oferece, para que a gente possa desfrutar daquilo que o reino de Deus nos oferece. E a segunda ordenança é a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma cerimônia fruto da nossa amizade com Deus. No Oriente, duas pessoas só são amigas quando elas fazem uma refeição juntas. Vocês sabiam disso? Antes de fazer uma refeição juntas, eles são conhecidos. Olá, tudo bem? Como vai? São conhecidos. Agora só se tornam amigos quando eles se sentam para comer juntos. Dessa forma, a Santa Ceia é uma expressão da amizade que o Senhor Jesus estabelece para conosco. Na Santa Ceia, nós nos tornamos amigos de Deus. Quando nós partimos o pão e bebemos o cálice, nós estamos comemorando a nossa amizade com Deus. Muitas pessoas fazem almoço comemorativo, almoço de família, almoço no âmbito comercial, quando você sai para almoçar com um cliente, etc. É uma celebração da amizade. Mas a maior delas é a Santa Ceia, onde você vai se sentar à mesa do Senhor e vai participar do seu corpo e do seu sangue que foi sacrificado. E em memória dele, nós iremos adorá-lo, servi-lo em novidade de vida. E essa novidade de vida é uma ressurreição espiritual. Efésios capítulo 2, ele registra o seguinte: e vos vivificou, e vos deu vida, a vós que outrora andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Então o Senhor nos deu vida, o Senhor nos ressuscitou, o Senhor nos chamou para a vida espiritual com Cristo. Essa ressurreição tem que estar presente em todos os dias da nossa trajetória. Também Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, ele relata o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, as quais
pertence a Deus. Pensai nas coisas de cima e não das que são da terra, porque vocês já estão mortos para o mundo, mas a vida de vocês está escondida em Cristo para Deus. A nossa vida é um mistério que vai sendo desenrolado dia após dia até nós nos encontrarmos face a face com Jesus. Você está preparado para se encontrar face a face com Cristo? A sua vida está no altar? Você está celebrando a ceia regularmente? A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 15, ele relata o seguinte: demais, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o cristão que é bem-sucedido, ele é obediente à segunda ordenança, que é participar da ceia. Tem que participar da ceia regularmente. Não pode faltar na ceia. É o culto mais importante do mês. Então, o crente que participa regularmente, ele está como o texto que nós lemos, como a videira verdadeira e a união dela com as suas varas. Ele está em sintonia com a árvore da vida. Ele está em conexão com Deus. E assim, a árvore que é a videira verdadeira vai nutrindo de seiva, de vida, as varas. Em nós, ligados na videira, nós nos tornamos frutíferos e assim glorificamos ao Pai no nosso fruto. Então, o cristão é frutífero após celebrar o batismo. O cristão é frutífero após participar regularmente da ceia. E a terceira ordenança é a evangelização. Você e eu fomos chamados para evangelizar e fazer discípulos. Está escrito na palavra de Deus que nós temos que ter um compromisso público em servir ao Senhor. Veja o que está escrito em Romanos 1, versículos 16 e versículo 17. Olha o que Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, você que aceitou Jesus, você que nasceu de novo, você que alcançou a promessa de vida eterna, você que alcançou o perdão dos seus pecados, você que está feliz em caminhar com Deus, ouvir Deus falar, ver aquilo que o Senhor te mostra, você que está participando do reino de Deus, você tem que fazer com que o seu testemunho seja público. Não existe esse negócio de ser agente secreto de Deus. Deus não quer isto. Deus quer que você comunique, que eu venha comunicar aos meus parentes, aos meus vizinhos, aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho, a todas as pessoas do meu círculo social. Eles devem saber quem é Jesus e o que Jesus fez por mim. Eu não posso me calar. E aí Paulo escreve: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Deus deseja nos usar como instrumentos de evangelização e também de discipulado. A obra de Deus, o chamado de Deus, não é só para evangelizar. Existem 12 maneiras de se evangelizar. Você pode evangelizar com a distribuição de folhetos no ponto de ônibus. Você pode distribuir folhetos dentro do ônibus ou do metrô. Você pode evangelizar fazendo culto ao ar livre no seu bairro.
onde você mora, perto da sua igreja. Você pode evangelizar através do rádio, através da televisão, através das mídias sociais, do Facebook, do YouTube e etc. São os canais de comunicação. E tem muitas outras maneiras. Você pode fazer evangelização em hospitais, em asilos, em presídios, em escolas. Também podemos evangelizar através do culto público. Você pode convidar os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos para vir assistir o culto público com você. E aí você o recepciona, você vai até em casa, você pode buscá-lo, senta ao lado dele, assiste o culto com ele, depois você o leva em casa, e assim o nome do Senhor será glorificado. Outra modalidade de evangelização é a escola dominical. Você pode trazer o seu vizinho para a escola dominical, o seu parente, o seu amigo, o seu colega de trabalho, e pode matriculá-lo na escola dominical, sem que ele seja membro ou batizado. Ele pode passar a ser um aluno da escola dominical, e através da escola dominical, ele vai ter contato com o Evangelho, e o reino de Deus vai se abrir na vida dele. Jesus disse, quais são os 2 principais mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama uma pessoa, se você ama o teu próximo, qual é o maior presente que você pode dar a ele? Será que seria a chave de um carro? Será que seria a chave de uma casa? Será que seria um banho de loja, um shopping? O que você poderia dar para a pessoa que você ama? Ou para alguém que é o teu próximo? Qual é a maior riqueza? A maior riqueza que nós podemos dar como prova de amor que nós temos pelo próximo é a evangelização e o discipulado. É levar uma pessoa para a glória. E eu glorifico a Deus, porque eu aceitei Jesus de verdade. E hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu glorifico a Deus, porque segundos após Jesus ter salvado a minha alma, ele me chamou para o ministério. Me chamou e disse assim, Paulo, venha ser pastor. E eu tive uma experiência gloriosa com Deus. Eu não queria ser pastor. Queria ser engenheiro civil. Queria construir grandes obras. Queria fazer uma grande obra, viadutos, pontes, edifícios. E ali eu queria ser um engenheiro famoso. Mas o Senhor mandou esquecer a engenharia para ser pastor. Então agora eu quero fazer uma grande obra como pastor, como servo de Deus no reino de Deus. Eu quero ganhar muitas almas para Jesus. Eu quero anunciar a palavra de Deus por onde eu passar. E quero glorificar Deus com essa terceira ordenança, porque Jesus não nos pediu para pregar o Evangelho, Ele nos mandou evangelizar. Ele diz assim, ide por todo mundo, o verbo está no imperativo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então Jesus não está pedindo, é uma ordenança, Jesus está mandando. Então a terceira ordenança é que nós temos que testemunhar, nós temos que falar o que Jesus fez por nós. Não é? Então, quando o cristão cumpre as 3 ordenanças, ele passa a ser um cristão frutífero, ele passa a ser um cristão que glorifica o nome de Deus, através dos frutos que ele tem, estando ligado na videira. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, na medida que nós crescemos em comunhão com a videira verdadeira, na medida em que nós vamos recebendo a graça e a unção do Espírito Santo, na medida que nós estamos conectados com Deus, na medida em que o velho homem foi sepultado no batismo, na medida em que o novo homem ressuscitou para a glória de Deus, na medida em que eu participo do cálice da mesa do Senhor, e eu posso dizer como salmista, que darei eu ao Senhor
pelos benefícios que me tem feito, eu vou invocar o nome do Senhor e eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou comemorar aquilo que o Senhor fez por mim, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, através da revelação de Deus, que ela passa a ser pessoal para cada um de nós. Aleluia. Então, glorifico a Deus pela oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho. Isso tem que ser algo público, algo notório. E eu quero dizer para os irmãos que hoje é muito fácil pregar o Evangelho. Você pode ir a uma praça, você pode usar um veículo de transporte, no ônibus, no metrô, você pode ir a uma escola, falar livremente de Jesus. Nos tempos bíblicos, surgiu um ciúme por parte do imperador. Os imperadores romanos, eles se achavam deuses, eles se achavam reis, eles queriam ocupar o lugar de Deus, e eles não admitiam que alguém surgisse e dissesse que tem outro rei que não César, que tem outro Deus que não César. E sabe o que eles faziam? Eles mandavam matar. Os cristãos foram usados, os corpos deles, como tochas humanas para incendiar as cidades de Roma. Os cristãos, para demonstrar o seu compromisso público de servir a Deus e daquilo que Deus fez por eles, eles não se envergonhavam do Evangelho de Cristo e anunciavam a palavra de Deus com autoridade, com intrepidez, como mesmo Pedro disse: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E ali Pedro anunciava com autoridade a palavra de Deus e dizia: importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Daquele homem que foi curado, aquele coxo que foi curado na porta do templo, os fariseus inquiriram: em nome de quem vocês fizeram esse milagre? E a resposta foi de Pedro: em nome de Jesus Cristo Nazareno, varão aprovado por Deus, que vocês crucificaram. E aí disseram: o que faremos então, irmãos? Aí Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, porque essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, àqueles que estão longe e a tantos quanto o Senhor chamar. Glórias a Deus. Então eles anunciavam a palavra com autoridade, e os cristãos, eles eram jogados no Coliseu para alimentar as feras, mas eles não se envergonhavam e anunciavam a palavra com autoridade, e eles iam cantando e sendo entregues às feras, e o nome do Senhor era glorificado nesses homens que amavam a Deus e testemunhavam o Evangelho. E hoje muitos crentes se calam, muitos crentes têm vergonha, muitos crentes não querem anunciar a palavra e perde a bênção de Deus. Por quê? Porque não vive a terceira ordenança. E aí está fora da palavra de Deus. O que aconteceu com a parábola dos talentos? O Senhor Jesus, ele explica: um certo homem recebeu 5 talentos. O que ele fez? Granjeou mais 5. Outro recebeu 2, granjeou mais 2. O que recebeu 1, enfiou na terra. E aí o que aconteceu? Aquele senhor fez contas com aquele servo e disse: meu servo, eu te dei um talento, o que você fez com o talento? Ah, Senhor, eu enterrei. E aí o Senhor disse: mau e negligente servo, ali haverá pranto e ranger de dores para esse servo. A pessoa que se envergonha de Cristo vai perder a bênção da salvação e da vida eterna. Está escrito que se nós confessarmos o Senhor diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai. Se nós negarmos o Senhor,
ele também nos negará. Então o cristão não pode negar o nome de Cristo. O cristão tem que glorificar o nome do Senhor. Então hoje nós não temos concorrência com o Império Romano, não temos essa disputa de rei, porque o nosso rei é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores e é Jesus Cristo. Graças a Deus esse problema nós não temos, mas nós temos que glorificar. E a palavra de Jesus foi: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então veja, existem 12 modalidades para a evangelização. Mas sabe qual é a melhor? A evangelização de porta em porta. Porque aí você vai até a casa da pessoa, você bate palma, você toca a campainha. Eu já vou dizer para os irmãos, de cada 10 casas, 1 ou 2 vão se abrir. Mas quando abrir, você deve anunciar a palavra e o nome do Senhor vai ser glorificado. E está escrito assim, Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então o método mais eficiente é quando você vai até a casa da pessoa, você anuncia o evangelho, aí você está evangelizando. E quando a pessoa ouve a sua mensagem e aceita o apelo, ele se torna um novo convertido. Mas a obra de Deus não para por aí. Aí você tem que discipulá-lo. Você deve retornar até a casa dele e dizer: olha, eu gostaria de estudar a Bíblia com você. Você permite? E aí você vai passando as principais doutrinas da palavra de Deus, e assim ele vai se tornando um discípulo. Por quê? Porque você vai instruí-lo a disciplina que o Evangelho exige. Então, ser discípulo é obedecer a disciplina, as regras, os estatutos, as ordenanças do reino de Deus. Então, nós também desenvolvemos para a Secretaria de Missões essa pequena apostila que se chama Evangelização e Discipulado, a Nova Vida com Cristo. Então, aqui nós temos 7 lições que nós podemos abordar para fazer o discipulado com aquelas almas. Então, depois nós vamos divulgar isso na reunião de líderes, que vai acontecer em outubro, e aí nós vamos instruir os líderes nesse método de evangelização e discipulado. E depois as demais pessoas que tiverem interesse em adquirir os lucros desse pequeno livro serão revertidos na obra para os missionários, exclusivamente para os irmãos que estão no campo, para a glória de Deus. Nós estamos ajeitando isso, construindo isso ainda com os irmãos, com a diretoria, nós vamos conversar, mas quando estiver disponível, a gente comunica para vocês. Mas essa é a nossa ideia, não apenas evangelizar, não apenas jogar semente, mas puxar o peixe, fazer com que ele seja discipulado e possa ser entregue ao pastor da congregação, pronto para ser batizado e descer as águas. Então são 7 lições que podem ser ministradas na casa das pessoas que vão aceitar Cristo. E fazendo isto, nós estaremos cumprindo com essa terceira ordenança do Evangelho, que é a pregação da palavra de Deus. Então não se omita em pregar a palavra. Prega a palavra, glorifique o nome de Deus, como a videira e os ramos que, estando em Cristo, dão muito fruto, e assim o Pai é glorificado.
Glorifique a Deus, meditando no batismo, na ceia e na responsabilidade cristã com evangelização e discipulado. Que Deus abençoe os irmãos, lembrando que a nossa vitória venha da obediência à vontade de Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.